pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô de volta e hoje eu e a Cili, a gente veio gravar um vídeo um pouco diferente. Como vocês já devem saber, a Cili tá morando lá em Londres e eu tô ainda morando aqui em Curitiba, então a gente tá a 10 mil quilômetros de distância mais ou menos, mas a gente decidiu que a gente tinha que tentar gravar um vídeo juntas. Então hoje a gente veio gravar o vídeo da tag viagem. Um assunto que a gente adora conversar sobre viagens e assim, quem não gosta de viajar, não é mesmo? Então, Pergunta é, você gosta de viajar? Gente, eu acho que essa é a pergunta mais óbvia da tag. Se eu estou fazendo uma tag que se chama viagem, eu adoro viajar. Eu amo viajar, eu sempre estou viajando, sempre que eu posso. Eu sou professora, então eu tenho sorte de ter férias com frequência. Então eu tenho férias em julho, tenho férias em janeiro e também em outubro e em abril eu tenho uma semana de férias. Então eu acabo tendo bastante tempo pra viajar. Desculpa o barulho, a janela tá aberta, tá um calor do cão em Curitiba em abril. Absurdo, eu sei, mas acontece. Obviamente eu amo viajar e assim, eu meio que estou dentro de uma viagem, né? Assim, eu me mudei, mas não deixa de ser uma viagem. Uma vez eu assisti uma entrevista do Rafinha Bastos comentando que assim, ele não gostava de viajar. Ele falou assim, eu não gosto de viajar, eu gosto de me mudar e viver como aquelas pessoas daquele lugar, daquele país, daquela cidade vivem. E eu achei isso muito interessante, eu acho que eu sou meio que igual ele, assim. Eu vivi em poucas cidades, na verdade, eu vivi em 3 cidades na minha vida. Em Curitiba, daí fiz um intercâmbio de 1 ano na Finlândia e agora eu tô em Londres. E com certeza é muito diferente você viver a realidade do país, a cidade que você tá, enfim, independente da cultura. E você viajar, é muito diferente, mas eu amo os dois. Pergunta número 2. Suas viagens são a trabalho ou a lazer? Olha, eu acho que eu viajei uma vez na vida só a trabalho, o resto tudo foi a lazer. E, não sei, independente da viagem, acho que é muito legal. Geralmente a lazer, mas em alguns momentos sim a gente faz viagem a trabalho. E às vezes a gente transforma também as viagens de lazer em trabalho com o blog, como vocês já devem ter visto os vários vídeos de vlog que a gente fez durante as nossas viagens. Terceira pergunta, para quais lugares já viajou? Eu achei essa pergunta muito geral, então eu vou falar de quais países eu viajei, porque se eu falar quais lugares, a gente já viajou para tanto lugar, mas eu vou falar para quais países. Então vamos lá. Começando pela América, eu já viajei para o Canadá, já passei no aeroporto de Nova York, mas isso não conta muito. Aqui no Brasil eu já viajei bastante para o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, só não fui para o Norte, só não fui para a região Norte. Daí eu também já passei, assim, né, pelo Paraguai ali, aqui pertinho, e pela Argentina, mas nada, nenhuma viagem propriamente dita. Eu tenho até vontade de conhecer alguns lugares por aqui, mas ainda não deu tempo. Daí na Europa, a Irlanda, a Escócia, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, a França. Já passei também por aeroportos na Alemanha, mas nunca fui de verdade. E daí acabou. Viu? Nem fui pra tantos lugares ainda. Morro de vontade de conhecer a África, a Ásia também. Mas eu também tenho amigos na Austrália, então é um lugar que eu ainda quero muito, muito ir. Então, essa lista ia ser um pouco grande se eu fosse falar cada cidade que eu viajei. Então eu resolvi pegar um aplicativo que eu uso, que é o Bean, esse aqui. E eu vou contar pra vocês os países que eu já fui, assim, bem rapidinho, só pra não ficar chato. E pro vídeo não ficar enorme, como sempre fica, não é mesmo? Então, tô na Inglaterra, né? Então já fui pra Inglaterra, Estônia, Finlândia, que eu fiz intercâmbio, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Rússia, Escócia, Espanha, Suécia, Holanda, o Vaticano, Estados Unidos, Argentina, Brasil e Paraguai. Pro norte, nordeste do Brasil eu quase não fui, assim, o mais pra cima que eu cheguei foi Espírito Santo, assim. O sul eu conheço bastante, né, porque eu sou do sul, mas pra cima eu não conheço muito não. Queria muito conhecer. 4. Conte sobre a melhor viagem que você já fez. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu já fiz algumas viagens inesquecíveis e maravilhosas. Aliás, todas são, né? Mas eu vou contar 2, porque eu não consigo escolher entre uma delas, tá? E elas são bem diferentes, na verdade. A primeira delas, eu tava fazendo intercâmbio e eu não tava nem há um mês
na Finlândia e a gente resolveu, os brasileiros, acho que a gente era em... quantos na época? Uns 8, 10 brasileiros. A gente resolveu alugar 2 carros e ir dirigindo até a Noruega. Cara, eu amo dirigir, então pra mim foi uma delícia, assim. E a gente saiu da Finlândia, passou pela Suécia e daí chegou até a Noruega. A gente foi pra Narvik, a gente foi ver os fiordes lá e foi maravilhoso, assim. A gente alugou um chalezinho, assim, e ficou todo mundo junto, parecia uma família, assim. Foi muito gostoso, acho que foi uma das melhores viagens que eu já fiz. E a segunda viagem que eu mais gostei da minha vida, que me surpreendeu muito, na verdade, acho que foi a viagem que mais me surpreendeu, assim, de lugar, porque não que eu não esperasse nada, mas que eu realmente não conhecia a história e não sabia nada, foi Tallinn, na Estônia, assim, uma das cidades mais legais que eu já fui na minha vida, mais diferentes. Parecia que eu tava vivendo num jogo de RPG, assim, pra quem já jogou sabe o que eu tô falando, assim. Todas aquelas roupas típicas, assim, da Idade Média. É tudo muito medieval, assim, muito legal, muito legal. Inclusive, tipo, no meio das ruas, assim, as ruas são de paralelepípedo ou algo do tipo. E tem, tipo, umas barraquinhas, igual em jogo de RPG, que as mulheres vendem aquele hidromel, sabe? Gente, isso é muito jogo de RPG, assim, muito legal. E é de verdade, assim, não é um cenário, elas realmente vivem assim. E um dos lugares mais legais que eu fui em Tallinn foi tipo uma taverna, assim, que era um restaurante, e você entrava, era tudo escuro, a iluminação era só luz de velas, e, tipo, tinham poucos pratos, assim. Uma sopa, que, assim, eu realmente não tenho noção do que tinha lá dentro, eu não conseguia nem enxergar de tão escuro que era, né, porque a iluminação é uma vela. E assim, mas a melhor sopa que eu já provei na minha vida, e eles faziam umas tortinhas, assim, tortinha de maçã, eu acho, ou de banana, não lembro agora, doce, e tinha um monte de tortinha salgada, assim. De vegetais e carne, nananã. E era muito gostoso. E tinha picles de graça. Tipo, tinha um tonel cheio de picles. E eu amo picles. Então, assim, eu podia comer quantos picles eu quisesse. E eles tinham cerveja caseira também. Eu não gosto muito de cerveja, mas quem gosta disse que tava muito boa. E é tudo em coisa de barro, assim. Nossa, eu fiquei alucinada, assim. Amei Tallinn. Até que foi um dos poucos lugares que eu voltei depois. Pra Tallinn eu fui 2 vezes. E assim, inesquecível, assim, a noite deles é muito legal. Eles têm vários pubs, assim, eles inclusive fazem um pub crawl com o pessoal do hostel, que você fica, é muito legal ficar em hostel nessas cidades pequenas, porque como não tem muita coisa pra fazer ao longo do dia, se você fica mais do que um dia, e as noites deveriam ser bem calmas, mas na verdade não. Assim, eles fazem um pub crawl que vai de bar em bar, assim, e tem um bar que é meio tipo science, assim, sabe? Tipo, meio científico, que você toma shots em copos de ensaio, em tubos de ensaio. E, é muito legal, assim, tudo temático, é muito louco. Gente, eu vou ser obrigada a responder a última viagem que eu fiz, que foi pra Whistler, no Canadá. A gente foi esquiar e eu achei que eu ia me dar super mal, que eu ia voltar toda roxa, toda doída. Mas eu amei, eu me encontrei no esqui, tipo, é o meu esporte, amei mesmo. Só que, 2 coisas. Primeiro, no Brasil não tem esqui. E segundo, esquiar é muito caro. Então eu não sei o quão bem encontrada eu vou estar, porque, né, eu tô num esporte que fica longe e custa caro. Mas eu posso gostar, não posso? Então foi uma das melhores viagens que eu já fiz fácil, assim. A quinta pergunta, agora fale sobre a pior viagem. Pior viagem? Não vou dizer que foi a pior, mas teve um aspecto que fez ela não ficar tão legal quanto ela poderia ser. Foi quando eu fui visitar a minha mãe quando ela morava em Goiânia. Eu fui, tipo, na quinta, a gente dormiu lá na sexta e a gente decidiu ir pra Brasília no sábado e no domingo. Então fomos pra Brasília. E daí, na sexta-feira, eu recebi um e-mail de uma vaga de emprego que eu tava me candidatando, dizendo: você foi aprovada para a próxima fase. A próxima entrevista será na terça-feira. Então, a minha mãe nem estava sabendo que eu estava fazendo parte dessa seletiva de emprego. Eu tive que... A passagem já estava comprada para outra sexta-feira, assim, eu ia ficar 1 semana, 10 dias. Daí eu tive que parar a viagem no meio e voltar para Curitiba para fazer essa entrevista de emprego. Era a última fase, então eu tinha que vir. Graças a Deus eu fui contratada, fiquei trabalhando 2 anos e meio nesse lugar, então valeu muito a pena. Mas, não que tenha sido ruim, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse ficado lá mais tempo. É um pouco difícil falar pior viagem, porque assim, viagem é sempre bom, né? Mas eu consigo
ser que eu acho que Milão, assim, foi a pior viagem, porque eu me surpreendi negativamente com a cidade, porque, assim, primeiro que não tem muita coisa pra fazer, assim, e segundo porque muita coisa ruim aconteceu em Milão pra mim. Eu tive que ir pra Milão algumas vezes, porque eu fiz bastante cidades da Itália, então era meio que Milão era onde eu pegava o trem principal pra ir pras outras cidades, assim. E em Milão eu fui multada, eu e o Nano, a gente foi multado porque a gente passou da zona deles de metrô, só que não é aqui em Londres ou em Paris, né, normalmente que se você não pode ir pra outra zona, ele trava, sei lá, não funciona, né. Em Milão não, a gente tava num hotel que era tipo uma zona mais, assim, era, ai, não sei explicar, era no término da zona que a gente tava, então se a gente passasse, a gente já tava na outra zona. Só que a gente não sabia disso, a gente achava que a gente tava, eu não lembro direito como é que era, assim, mas a gente achava que a gente tava na principal, sei lá, e a gente não tava, então aí 2 policiais pararam a gente e falaram, olha, eu quero ver o ticket de vocês, porque eles não, como a máquina, né, a catraca não passa tudo, a fiscalização quem faz são esses caras, assim. E a gente mostrou nossos tickets e ele falou, olha, 50 libras, 50 euros de multa a gente teve que pagar. Assim, eu não lembro se foi 50 os dois, acho que foi 50 os dois. Mas assim, que ódio, sério. E geralmente, a gente não faz por mal, né? Turista é meio bobo, assim, sei lá, a gente não fala italiano, a gente não sabe direito. E eu achei os italianos meio aproveitadores disso, assim, sabe? Na França a gente também tinha ido errado num lugar e os fiscais, tipo, super entenderam, não, tá certo, então vocês só compram outro e tal. Isso sempre acontece, não é por maldade, né? Obviamente que tem gente que faz por maldade, mas turista geralmente é burro mesmo. Mas, tipo, essa parte de Milão, assim, foi horrível e os italianos, assim... Não sei, eu sou de família italiana, mas eu não gostei muito deles, não. Relembro uma situação engraçada que já passou em uma viagem. Lembrei de uma muito boa. Nossa, essa é muito boa. Quando eu tava fazendo meu intercâmbio, eu tava estudando biologia, né? E eu tava fazendo uma matéria chamada Winter Ecology. Então, eu estudava a ecologia do inverno, no caso, né? E que é bem bizarro pra gente cá do Brasil, né? Que vai, tipo, na neve e tal. E a gente foi pra uma excursão de 4 dias no norte da Finlândia. Eu não lembro o nome da cidade direito agora, mas então eu não vou procurar, enfim, whatever. E era assim, uma estação de esqui. Pensa, eu nunca tinha esquiado na vida. Aí eu fui com um Nano e mais um amigo fazia geografia. Na verdade só podia ir quem fizesse biologia, né? Mas daí o amigo de geografia deu uns migué lá, falou que, sei lá, que era importante pra matéria dele e tal. E os finlandeses acreditam muito no que você fala, assim. Se você fala que você é a rainha da Inglaterra, eles vão acreditar. Meio que isso, assim. E eles são muito bons de coração, assim. Amo eles. E o Nano falou que ele tava fazendo um jogo, o Nano fazia jogos digitais, e ele falou que ele tava fazendo um jogo de inverno, e como no Brasil a gente não tem um inverno rigoroso, assim, ele precisava aprender direito a vegetação e das coisas do inverno, assim. Deu um salto migué, assim, da gente foi nós 3 pra esse lugar. Uma coisa muito louca, assim, uma estação de ciência, assim, da universidade, muito, muito legal, assim, e você, na verdade, você passava os 4 dias esquiando, e nisso você ia tendo as aulas, tipo, de aves, nananã, de rastro, de bicho, porque você não vê muito bicho, né, mas eles estudam o rastro na neve, né, a gente estuda o rastro, sei lá, na grama, no mato, na lama, e eles estudam na neve, que é muito legal. Então, e nisso a gente teve que aprender a andar de esqui, né? Muito intercambista nunca tinha andado, né? E muito intercambista tava fazendo aquela viagem junto. Então, era a coisa mais bizarra do mundo, assim, no primeiro dia, assim, você chega, você vai e aprende um pouco a andar de esqui, assim, vai e tal. Só que depois você pega altas subidas e altas descidas e, assim, altas curvas. E a gente tá perguntando pro professor, assim, professor, como que a gente faz a curva, né? Daí o professor falou, com esse esqui é difícil fazer a curva mesmo. Ou seja, tipo, nada, né? Foi muito engraçado. E nessa eu caí muito. Tem até um vídeo que o Nano fez de mim caindo, assim. Eu subia e caía. Era uma descida mega, como é que fala? Escorregadia. E eu tentava subir, assim, no esqui. Quando eu subia, eu tipo, meio que deslizava e já caía de volta. Nossa senhora, sério.
Assim, acho que eu nunca sofri tanto na minha vida. Foi muito engraçado, a gente riu muito. Levei altos tomos, fiquei super roxa. E eu caía sempre de bunda. Eu lembro que minha bunda chegou uma hora que não aguentava mais de tanta dor, assim. Mas foi engraçado. Eu não vou pôr esse vídeo aqui, porque senão vocês vão rir muito da minha cara, tá? Mas quem me tem no Facebook é muito fácil de achar. Quando eu morei na Escócia, no final da minha estada lá, eu, 2 meninos que moravam comigo e uma menina que estava fazendo parte do mesmo projeto que a gente, nós fomos fazer um tour pela Europa, assim. E, gente, 4 é o número perfeito pra viajar, começa por aí, porque cabe no táxi, tem quarto pra 4 pessoas, todo mundo se ajuda, é ótimo. E, gente, eu nunca ri tanto. A gente tem várias fotos, talvez eu coloque elas por aqui em algum lugar, da gente em todos os parquinhos que a gente encontrava nas cidades. Então a gente foi pra Paris, Barcelona e pra França, e pra Paris, Barcelona e Roma. E todos os parquinhos, tipo, sabe, playground, assim, de criança que a gente encontrava nas cidades, a gente ia e tirava foto. Então eu vou tentar colocar umas fotos aqui. E eu me diverti muito naquela viagem, foi muito legal, eu guardo ela com muito carinho. Eu morro de vontade de viajar com eles de volta, porque foi muito legal. Então é uma possibilidade, eu adoro. Já passou por alguma situação perigosa em uma viagem? A última vez que eu fui pra Inglaterra, agora que tem nos vlogs, num dos primeiros dias que a gente tava em York, a gente tava voltando a pé pro hotel, e um cara bêbado, assim, ele tava bêbado, chapado, sei lá o que ele tava, veio perguntando que horas são, e eu tava com o Simon, e ele não tem essa desenvoltura que a gente tem com situações perigosas, e ele ficou todo desesperado, foi muito, muito engraçado. E tipo, foi perigoso porque o cara tava vindo atrás da gente mesmo, assim, sabe? Quando ele viu que a gente ia entrar numa rua mais movimentada, ele acabou largando. Mas parecia que ele ia assaltar a gente, assim. Na Inglaterra, vê se pode. Então, Milão também, que eu fui roubada no trem, eu tava indo de Veneza pra Milão. E a gente tava, a gente foi super cedo, assim, a gente aproveitava pra meio que dormir nos trens, obviamente, né? O que você vai fazer no trem, né? Dormir, ler, sei lá, e a gente tava muito cansada e foi dormindo. E eu, muito burramente, não fiquei com a mala, com a mochila, com as bolsas e tal, com os meus documentos comigo. Eu coloquei na parte de cima do trem, pensando que na Europa ninguém é roubado, né? Mas isso é muito mentira, assim. Eu acho que tem muito mais roubo do que no... Tá, não tem muito mais roubo que no Brasil, mas assim, tem muito roubo, tipo, de pickpocket, de pessoa que quer roubar, assalta a carteira, sabe? Assim, não é assalto, é roubo. E eu fui roubada no trem, eu acho que eles pegaram minha mala e tal, e só que o problema é que meu passaporte tava lá. E eu fiquei com muito medo, assim, tá, levaram meu celular, levaram minha câmera, tirar foto na câmera, o que é bem triste também. Mas enfim, dos males e menores, né, pelo menos, assim, não me importava muito com aquilo. Eu me importava com o meu passaporte, porque eu tava na viagem de volta pro Brasil. Como é que eu ia voltar pro Brasil sem um passaporte, né? Ia ser um problemaço, assim, nem sei como que eu ia ter que fazer. Mas no fim, que daí a gente falou com o pessoal do trem, e eles falaram que... É muito comum, na verdade, acontecer isso, mas que eles só pegam as coisas de valor, assim, e eles deixam um documento e tal, deixam o resto das coisas. E, de fato, deixaram mesmo, acharam minha mala, sei lá, não lembro onde, minha mochila, e tava lá meu passaporte, nananã. Tinha umas moedinhas até num porta-níquel, e as moedinhas eles não levaram, mas eles levaram meu celular e minha câmera. Muito, muito burra, né, assim, tem que sempre cuidar das nossas coisas, mas... Foi bem ruim, assim. E o pior é que eu acho que eu sabia quem era que tinha me roubado, porque eu perguntava pra todo mundo em volta e ninguém sabia me dizer, né? Nessas horas ninguém sabe. Mas tinha uns caras meio que na diagonal, assim, nossa, no banco, e eles estavam muito suspeitos, assim, sabe? Só que igual a mulher falou, ela não podia fazer nada, porque como é que ela ia chegar no cara e falar, olha, você roubou a menina lá, devolve o negócio. Não dava. E no fim que os caras desceram no próximo ponto, assim, do trem. Foi bem chato, assim. Qual a viagem que você sonha em fazer? Cara, eu sonho muito em ir pra Ásia, assim. Eu quero fazer muito mais da Europa, aproveitar que eu tô aqui, né? Não sei quanto mais de tempo eu vou
ficar aqui, o que vai acontecer na minha vida, né? Não sei. Mas eu quero conhecer o resto da Europa que eu não conheço, tipo Portugal, que eu não conheço. E eu quero conhecer muito a Ásia, eu quero conhecer muito a Tailândia, queria ir pro Japão, pra China. Ai, não sei, queria muito conhecer a Ásia, assim, é o meu sonho. Gente, eu sonho muito ir pras Maldivas. Ou pra esses lugares que tem praias paradisíacas, sabe? Nossa, eu acho que deve ser a coisa mais linda. Eu adoro praia, adoro sol. Me queimo fácil, mas né, a gente passa protetor, não tem problema. Eu acho que vai ser assim um sonho quando eu for. Então é a viagem que eu mais quero fazer. A pergunta número 9. Você gosta mais de viagens pro campo, pra praia ou pra lugares mais urbanos? Eu vou ser obrigada a dizer que eu fico entre praia e lugares urbanos. Barcelona foi uma cidade maravilhosa que eu fui e tinha praia e uma cidade mesmo, uma área bem urbana. Então eu adoro, eu acho que você consegue ver mais coisa. Eu não tenho essa vibe de subir montanha, sabe? Então eu preciso desse contato com pessoas, com prédios, etc. Então eu acho que é legal. Mas a praia também é maravilhoso, né, gente? Ai, ficar no sol, delícia. Então também tá na minha lista. Então praia e lugares urbanos. O campo eu deixo de lado. Eu gosto de viajar pra tudo quanto é lugar, assim. Mas eu acho que no momento que eu tô agora, eu gosto de ir pra lugares urbanos, assim. Por exemplo, como eu tô em Londres, é muito legal ir pra praia, pro interior aqui e tal. Mas como eu quero conhecer mais países e mais culturas, eu acho que é legal ir pra parte mais urbana, assim. Mas eu adoro todos eles. Pergunta número 10. Conte-nos como você faz o seu roteiro, por agência ou você mesma. Então, eu já fiz bastante por agência de turismo, mas acho que hoje eu tô bem gasta nesse ponto e eu faço tudo sozinha. Eu acho que você economiza muito mais e você faz tudo que você quiser, assim. Até porque quando você viaja em excursão, você fica muito fechado na excursão. Não que não seja legal, é super legal, né? Com bastante gente e tal, se divertir. Mas eu prefiro viajar por... Eu tenho uma agência de turismo que me ajuda, é a TZ Viagens Batel, aqui em Curitiba. Eu vou deixar o nome deles, o telefone, o site. Eles têm um site, talvez eu deixe o site por aqui. Eles são maravilhosos. Quem me atende lá é a Rafa, ela é uma fofa, muito querida. Geralmente eu compro as passagens, os seguros, etc., com a agência de viagens, mas daí os roteiros eu faço por mim mesma porque eu acho que é interessante eu escolher, sabe? Tem cidades que eu acho que você tem que ficar tanto tempo, que você vê mais ou menos e acha que tem que ficar tanto tempo e no final das contas chega que ficar mais ou menos, mas pelo menos você tem essa experiência. Eu nunca contratei um pacote completo. Talvez quando eu contratar, talvez eu goste e daí eu venha contar pra vocês. Mas a princípio, eu geralmente compro as passagens com a TZ Viagens e eu faço meu roteiro, os meus dias por mim mesma. Então, né, cada um tem o seu jeito. Eu acho que por eu nunca ter feito por roteiro, eu acho melhor fazer sem. Mas talvez quando eu fizer eu vá gostar. Se eu fizer, eu venho e conto pra vocês. E a última questão você viaja com amigos, familiares ou sozinha? Eu geralmente viajo com amigos ou familiares. Não que eu tenha problema em viajar sozinha, mas eu acho gostoso dividir, é sempre uma experiência legal, uma experiência gostosa, e eu acho que a gente poder dividir esses momentos alegres com as pessoas que a gente ama é muito legal, né? Olha, eu acho que eu nunca viajei sozinha. Eu fui pra Finlândia sozinha, mas depois de todas as viagens que eu fui, tinha sempre alguém comigo, né? Eu fiz amigos lá e tinha sempre alguém comigo. Mas eu viajo muito com o Nando, meu marido, né? Que é quem acho que eu mais viajei na vida, assim. Talvez mais que minha família, de repente. Não, acho que não, né? Vivi 22 anos com a minha família. Mas eu gosto de viajar com qualquer pessoa, assim. Gosto de viajar, não importa com quem. Se é família, amigos, se é com meu marido. Gosto de viajar com todos eles. E agora eu tô muito feliz que meus pais e minhas avós vão vir me visitar. Tô muito feliz. E eu vou adorar viajar com eles. Com certeza. É tudo muito diferente, né? Porque assim, quando eu viajo com o Nando sozinha, a gente pode passar vários perrengues. Tipo, dormir numa estação de metrô, em cima do papelão, que tá tudo certo, né? Sim, já fiz isso. Não me julgue. Viver com McDonald's ou com meal deal de 3 libras, dá, tranquilo.
Mas com a família é um pouco diferente, né? Com a família você tem que já ficar num hotel mais legal, de repente, né? Comer melhor e tal, mas assim, eu acho que tudo é legal, tudo vale a pena. Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas e das respostas da Cília. Eu não sei se elas ficaram muito parecidas. Se eu tiver que chutar, eu vou dizer que sim, porque eu e a Cília, a gente é mais parecida do que a gente pensa, né? Então se você gostou desse vídeo, clique muito em gostei pra gente e se inscreva no canal, porque daí você recebe todas as novidades. E fica ligado que aqui no canal a gente tem vídeo toda semana e lá no blog a gente tem post quase todo dia, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!